Seja muito bem-vindo ao De Leão, mais convidado e mais um assunto. E hoje o assunto é sobre propósito. Deixa eu te perguntar, você já se sentiu perdido na vida, se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Se isso já aconteceu contigo, faz o seguinte, fica nesse bate-papo, porque estamos trazendo aqui um camarada muito entendido nesse assunto. Eu tenho certeza que quando você sair desse vídeo, você vai sair com a resposta no seu coração acerca do propósito de Deus para a sua vida. Mas faz o seguinte, antes de mais nada, dá uma olhadinha aí, se você não é inscrito aqui no nosso podcast, já te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e faz o seguinte, deixa um comentário maroto, um comentário legal, que sempre norteia aqui os nossos convidados. E deixa eu te falar uma coisa, se você tem vontade de estudar teologia, eu indico para você o curso de formação teológica Cetro. Eles têm uma forma de ensinar teologia diferente. Eles trazem, obviamente, o conhecimento da letra, mas eles trazem tudo isso debaixo de uma unção, de uma direção que, de fato, faz arder o coração. Então eu indico para você o curso teológico, a formação em teologia Cetro. Faz o seguinte, vai no primeiro comentário, lá vai estar um link fixado, você acessa esse link, você vai entrar nas redes sociais do curso Cetro e você por lá vai entender como é que você vai fazer, você entra em contato, conhece a grade curricular, enfim, tenho certeza que você vai gostar bastante. E o nosso convidado de hoje é o Vitor Nicásio. Falei certo? Isso mesmo? Isso aí. Meu irmão, seja bem-vindo. Vamos falar sobre o propósito. Fica à vontade, se apresente. Eu sou o Vitor, né? Tenho hoje 20 anos e eu sou escritor desse projeto, né? Que Deus colocou no meu coração para estar levando essa mensagem que Deus colocou no meu coração para estar solucionando, na verdade, essa chama que Deus já colocou no coração de muitas pessoas. O problema é que às vezes elas não conseguem entender o que de fato é. Elas têm um sentimento, elas têm esse, meu Deus, algo está acontecendo, eu preciso saber de algo, mas elas nem sabem o que é. Então é o que Deus já colocou no coração delas, mas na verdade não é que eu vou introduzir um assunto novo. Eu vou trazer à luz algo que já está dentro delas. Legal, rapaz, tu sabe que essa é a maior pergunta da humanidade, né? Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Na verdade, são 5 grandes perguntas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é a minha força? Né? Eu acho que se tem uma pessoa que não se fez essa pergunta, caramba, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é meu propósito? Se você é uma pessoa que nunca fez essa pergunta acerca de si próprio, parabéns. Talvez você seja a única pessoa. Porque todo mundo, em um dado momento, já se perguntou, cara, estou perdido aqui, para que eu existo? Exatamente. Né? É uma pergunta profunda, filosófica, necessária. Né? E você escreveu um livro aqui, eu estou com um livro nas minhas mãos, vou mostrar aqui nessa câmera. O livro Promessas e Propósitos. Por que você escreveu esse livro? O que veio na tua cabeça? Como eu digo, essa questão de trazer à luz algo que já está dentro da pessoa. Você falou algo muito interessante que é sobre... Todo mundo já se perguntou. Eu acho que o maior problema não é nem só se perguntar. Porque quando você sabe essa resposta, você continua se perguntando. Por exemplo, você pode ter uma convicção do seu chamado que é diferente de um sentimento. Um sentimento, eu sinto que eu quero fazer algo na minha vida. O sentimento, ele muda, ele varia. Hoje você está sentindo, amanhã você não está. Hoje você está com uma vontade muito grande de fazer algo. Amanhã você já não está. E um dos maiores desafios é descobrir qual é esse propósito. Não só descobrir, porque tem muita gente que sabe o que é, mas continuar nesse caminho. Porque até mesmo Jesus, ele fez essa oração: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Sim. Ou seja, esse propósito, ele não é só você descobrir, mas é permanecer nesse caminho. Então, mas primeiro, como tudo, que nem eu falo, como começou o livro, como a gente começa um livro, a gente pega um problema
E a gente traz à luz esse problema primeiro, porque para você resolver um problema, você precisa identificar o problema. Então você identifica o problema e entra com uma solução. Mas nesse caso do livro, você identifica o problema, você se conecta com o leitor e entra com uma solução. E essa solução, ela vai facilitar a vida das pessoas. É por isso que eu falo que tem muita gente que, infelizmente, tem esse pensamento do eu quero ter um livro para falar que eu sou escritor, para talvez ser respeitado, enfim, só que eu acho várias coisas, mas eu acho que começa na motivação. Quando você começa com um livro falando eu quero resolver o problema de alguém, já tem um grande passo para dar certo. Sim. Já tem um grande passo para as pessoas se conectarem e se interessarem sobre esse assunto. E é óbvio que para entrar nesse assunto, você primeiro revela o problema. E como que a gente revela o problema nesse livro, nesse meu livro? A gente traz para a pessoa, antes de enxergar o que é o propósito, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Nos bastidores. Antes de você chegar e falar o que é o propósito, você precisa fazer a pessoa entender que já tá nela. Por exemplo, para vir para cá, eu pedi um Uber de moto e o rapaz ele falou assim, eu preciso voltar para esse lugar que tá escrito no teu livro, propósito. Eu falei, Varão, você não precisa voltar, ele já tá em você. Então esse propósito, ele já está dentro de cada ser humano. Ele precisa ser ativado. Sim. Então, como que a gente introduz esse assunto? Se ele já está dentro de você, o propósito, ele é o maior símbolo, é a natureza do ser humano. O que é o propósito? É a natureza do ser humano. E tudo aquilo que vai contra a sua própria natureza, ele vai passar por dificuldades. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, uma águia que voa lá no céu, um bicho bonito que Deus criou, se ela pousar no chão e falar assim, eu quero rastejar como se fosse um réptil, ela vai passar por dificuldades. Por quê? Porque primeiro que ela não foi criada para isso, e ela não foi habilitada para isso. Então, além de estar passando por dificuldades que não precisava, porque quando a gente está fora do propósito e fora da nossa natureza, a gente passa por dificuldades que não precisava, ela ainda vai estar fazendo pior, desprezando o maior dom que Deus entregou para ela. Entendi. Então, essa é a essência do propósito. Então, o propósito ele trata do quê? Da natureza de cada ser humano. E quando você está fora dessa natureza, você vai passar por dificuldade. Então, qual que é o gancho que a gente conecta com o leitor? É essa dificuldade. Na verdade, a gente pensa... Deus ele tem uma habilidade muito grande, incrível, de transformar o mal em bem. De transformar morte em vida, choro em alegria, pobreza em prosperidade. Então, é um dos ganchos que Deus nos deu. Pegar essa dor do ser humano e usar como conexão para mostrar para ela algo que tem um potencial maior na vida dela. Você que está vendo aí, tem curiosidade sobre o livro, faz o seguinte, no primeiro comentário fixado tem um link das redes sociais do Vitor, e é só você acessar lá. O link está na bio. O link está na bio, você acessa lá e você vai entrar em contato com ele pelo Instagram, enfim, e você pode estar adquirindo essa obra abençoada que é sobre propósito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. Todo mundo sobre a Terra vem com um propósito? Existe uma razão? Todo mundo, não importa quem, no lugar do planeta. Sim, com certeza. Você acredita nisso? Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que ninguém veio para a Terra à toa. Se você tá onde você tá, no lugar que você tá, Deus tem algo para sua vida. Às vezes você pode estar no lugar errado. Porque tem muitas vezes, eu já passei por muito, eu falo como alguém que foi muito rejeitado por um tempo. Então, por muito tempo eu falava, nossa, por que eu sou tão rejeitado se eu não faço nada que, tipo assim, seja tão... que dê motivos, talvez, para as pessoas simplesmente olhar pra minha cara e falar, não gostei de você. Esses momentos, essa é uma das dificuldades de quem está fora da sua natureza. Às vezes você acha que você tá... não vale nada, que você não tem um propósito, que você tem... É algo irrelevante na Terra, mas você só está no lugar errado. Então, eu acredito que todo mundo tem sim um propósito. Todo mundo já está aqui na Terra, tá por uma coisa. Deus, porque quando você fala assim, eu vim para a Terra para ser um irrelevante, para não fazer nada, ser uma planta aqui, você está chamando Deus de mentiroso. Tá dentro daquela ideia que Deus é perfeito e não erra? Deus é perfeito e não erra. Então se ele te criou, ele não errou. Ele não errou. Então, vamos supor, o tom, a cor da pele, o ambiente onde a pessoa nasceu,
a cultura onde a pessoa nasceu e, obviamente, absorveu aquela cultura, seria tudo relacionado a um propósito? Tudo relacionado a um propósito. É óbvio que tem coisas, pastor, que a gente não escolhe. Tem coisas que a gente não escolhe. Por exemplo, eu não escolho a cor da pele, mas Deus ele me fez perfeito. Agora a gente entra numa linha muito fina. Por exemplo, tem coisas que eu escolho sobre minha vida, tem coisas que eu não escolho. Tem coisas que eu não escolho e não depende de mim. Por exemplo, eu vim numa família de pais separados. Eu escolhi isso? Eu não escolhi. Mas Deus ele tem uma capacidade, que eu falei, de transformar esse mal em bem. Apesar de eu não escolher, eu gosto de traçar 2 tipos de perfis nesse caso. A pessoa que ela vive o propósito, ela tem uma habilidade extraordinária de dar a volta por cima. Habilidade incrível de dar a volta por cima. Se ela estiver no propósito. Se ela estiver no propósito. Porque uma pessoa sem propósito, que o senhor falou no começo, complementando aquilo que o senhor disse, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. Então, se você é uma pessoa que ela tá sem o propósito, ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe para onde ela tá indo, para onde ela quer chegar. Então, ela tá vivendo a deriva na Terra. E uma pessoa que tem um propósito, ela consegue saber para onde ela tá indo, e isso vai trazer para ela direcionamentos que muitas vezes, por exemplo, pegar um exemplo aqui, uma mãe, por exemplo, que ela não teve mãe. Se ela não teve mãe, ela não vai ter um bom exemplo de como ser uma boa mãe. Então ela vai passar por dificuldades nisso. Agora nós temos 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que usa como desculpa, a famosa vitimista, eu não vou ser uma boa mãe para os meus filhos porque eu não tive uma boa mãe. Uma pessoa sem propósito. Agora, uma pessoa com um propósito, que na verdade ela já entendeu o seu propósito, porque as 2 têm, mas uma delas já entendeu, ela fala assim, eu não tive uma boa mãe. Por isso, eu vou me esforçar ao máximo para ser uma boa mãe para os meus filhos. Então, todo mundo tem um propósito, respondendo a pergunta, não fugindo do tema, todo mundo tem um propósito, e quando você entende isso, a sua vida ela fica mais leve, mais fácil. É por isso que o subtítulo do livro é A Paz que Nós Procuramos e o Propósito que Não Vivemos. Vitor, então, se todo mundo tem um propósito, a busca primeira do ser humano deveria ser, então, para descobrir esse propósito. Porque se você o seu propósito é como se fosse a razão da sua existência, e se você não sabe ele, você fica à deriva, como você falou, né? Então, deveria ser, você acha que deveria ser a busca primeira do ser humano é por descobrir esse lugar, esse propósito? Com certeza. Eu acho que o inimigo, não falando que tudo é culpa do diabo, óbvio que não, mas eu entendo que ele vai trabalhar na sua vida com distrações. Por que distrações? Por que a gente pega lá o Instagram e passa e fica horas? Não tô falando que o Instagram é do diabo, né? Mas por quê? Isso é uma forma de distração. Distração por quê? Porque quando você está distraído, você não busca esse propósito. E o propósito, ele devia ser... Hoje tem muita gente que busca... É um tema do livro que a gente aborda também, que as pessoas buscam coisas como, por exemplo, fama, reconhecimento, ela talvez uma prosperidade financeira. Será que o que ela quer é prosperidade realmente? Então elas buscam isso. Quando isso é um sinal de uma pessoa que não está alinhada com o seu propósito. Então eu penso que qualquer coisa, que qualquer ser humano, quando ele vem para esse mundo, a primeira coisa que ele devia buscar era essa conexão com o propósito e a ativação nesse propósito. Porque é uma questão bíblica, que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. Então quando você busca primeiro qualquer coisa que está acima do seu propósito, você está indo para qualquer lugar distantemente daquilo que Deus preparou para você aqui na Terra. Porque o propósito, ele é isso. É como se fossem várias vias, pastor. Imagine que tem vários caminhos. Por exemplo, você vai aqui para ir para sua casa, tem vários caminhos. Sim. Um desses caminhos é o melhor. Você pode pegar vários caminhos. Talvez um caminho vai ter um buraco, talvez um caminho vai ter ocorrido um acidente. Um desses caminhos é o melhor. E Deus, ele tem essa habilidade extraordinária, que ele é onisciente, ele é onipresente, ele é presciente, ele sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça. Então, no propósito, a gente tem o quê? O melhor caminho. Às vezes, o cenário que a gente veio numa vida, porque às vezes as pessoas entendem isso, infelizmente, tarde. Né? É difícil você ver uma criança que tem esse pensamento. Elas entendem isso tarde. Só que não importa o cenário que você veio, não importa de onde você veio, nunca é tarde para Deus ativar esse propósito em você. Você falou sobre o caminho. Seria um caminho para chegar ao propósito? Na verdade, é assim, é uma diferença entre propósito e destino.
O propósito é como se fosse um processo. E o destino é o ponto final da sua história que Deus preparou para você. Então, o propósito é o tempo que você está passando aqui na Terra. O destino do crente é o céu. Quando a pessoa diz, eu estou vivendo o meu propósito, quer dizer que a pessoa está naquele ambiente que ela deveria estar, que foi um plano de Deus para que ela estivesse ali. Está no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes não aos nossos olhos, pastor. Às vezes a gente está passando algo que Deus quer, não é confortável, não é porque ela é boa, perfeita e agradável que ela é confortável. Então pode não ser muito bom naquele momento, mas é a melhor vontade. É o melhor, como eu disse, literalmente não, né? Mas é significativamente isso, o melhor caminho pra gente. E como descobrir esse propósito? Porque, falando dessa forma, a pessoa fica, legal, bacana, chegar, mas como, praticamente, como eu vou para esse propósito, assim? Aí você fez uma pergunta muito boa. Vamos lá. É uma questão assim, pode parecer contraditório à primeira vista, mas eu vou explicar. É se conectando com Deus e se conectando com você mesmo. Mas você vai me falar, Vitor, mas a Bíblia diz que nós temos que dizer não a nós mesmos, dizer não, a negar a si mesmo para que Cristo viva em nós. Beleza. Mas quando você se conecta com Cristo verdadeiramente, você se conecta diretamente com aquilo que Ele tem para você. Hoje, a gente vive num mundo um problema muito grande de identidade. O que é identidade? É você entender quem você é, para que você está aqui e qual é o seu papel nessa missão, nos projetos de Deus. Por exemplo, Paulo, ele fala assim, ele começa lá no livro para os Romanos, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, ele era o quê? Ele era perseguidor. Hoje ele é apóstolo. Mas tem muitos que falavam que Paulo não era apóstolo. Sim. Tem aqueles que iam contra, que falavam, não, Paulo não é apóstolo. Ele afirma, eu sou apóstolo. Então ele sabe quem que ele é. Ele fala, apóstolo de Jesus, prometido a Deus por muito tempo nos profetas, há muito tempo atrás pelos profetas. Então ele sabe quem ele é, ele sabe quem Deus é, por causa do quê? Por causa do que Deus fez na vida dele. Então ele sabe quem ele é, quem Deus é, qual é a promessa de Deus e qual é o seu papel nessa promessa. Então, como descobrir meu propósito? Buscando em Deus a minha verdadeira identidade. Esse processo, pastor, ele é extremamente doloroso. Por quê? Porque você é desconstruído. Tem coisas que você acreditava na sua vida inteira que Deus vai falar assim, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Tanto numa questão da vida, em relacionamentos com terceiros, em situações, quanto a você mesmo. Uma das primeiras coisas que Deus falou pra mim, assim, quando eu falei, eu quero ver meu propósito, é assim, a primeira coisa que Deus falou foi, você não é escravo do medo. Agora você vai falar pra uma pessoa medrosa que ela não é escravo do medo, ela vai ter que criar coragem. Isso não é doloroso? É extremamente doloroso. Então, como encontrar o meu propósito? Primeira coisa, negando a si mesmo. Porque a imagem que a gente tem de nós fora do propósito é a identidade distorcida daquilo que Deus tem pra nós. É por isso que você vê tantas coisas absurdas de pessoas indo contra a sua própria natureza, que Deus criou, essas pessoas vão contra essa própria natureza, e com isso, elas acabam se afastando daquilo que Deus tem para elas. Então, retomando, como viver o propósito? Encontrar esse propósito, se conectando com Deus, porque quando você chegar até Deus, Ele vai desconstruir a imagem que você vê de você mesmo e sobre a vida, e Ele vai te reconstruir novamente, da forma que Ele sonhou para você. Então, como que eu faço isso? Buscando a Deus. Falando, Senhor, eu quero. Eu sei que o Senhor tem para mim, então eu quero. É por isso que é tipo assim, o apóstolo Paulo, até então Saulo, estava lá no caminho de Damasco, indo perseguir lá a igreja, e a partir daquele encontro que ele teve com Jesus, a sua identidade até então percebida por ele mesmo de um perseguidor, foi confrontada por um Cristo, por um Jesus. E a partir desse encontro, a identidade dele de Saulo foi desconstruída e a identidade real, né, que até então estava obscurecida, ou seja, Paulo passou a emergir a partir desse encontro com Cristo. Encontro real. Foi o mesmo caso de Simão Pedro, né? Quando ele se encontra com Jesus lá naquela praia, e Jesus dá uma ordem para ele. Aí quem já entra em outro ponto que é o principal do propósito.
Como viver o propósito? Buscando a Deus. E é impossível viver propósito sem obediência. Porque, nesse contexto, Jesus ele chama Pedro para uma pescaria. Pedro já havia pescado a noite inteira, não havia pegado nada. E quando Jesus dá uma ordem para Pedro, ele fala, ó, não peguei nada. Ou seja, a realidade humana está falando que não vai dar bom. Pedro era um pescador experiente. Ele sabia que o mar não estava para peixe. Mas como ele falou, se o Senhor está mandando, eu vou. Então, a obediência, mesmo fora de lógica, é o que traz a gente para o propósito. É a obediência. Já eu conto uma parte do meu testemunho, mas para finalizar, com essa obediência, ele vê um milagre acontecer diante dos olhos dele, enquanto ele pesca muitos peixes. Quando ele chega na praia, ele fala assim, Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. Nessa hora, Jesus fala assim, Pedro, você não entendeu ainda. Não é você que me suja ao chegar perto de mim, mas sou eu que te purifico. Caramba, legal. Sou eu que te purifico. Agora, essa questão de obediência, se o senhor me permite entrar nesse ponto, porque é crucial. Crucial a obediência no propósito. Por quê? Porque quando eu falei assim, lembro até hoje, quando eu falei, Deus, eu quero viver o meu propósito. Às vezes as pessoas acham que tem que ser que nem com Saulo. Jesus vai descer, vai aparecer e você vai ficar cego uns dias e não é nada disso. É algo simples. Deus trabalha de forma simples. É que nem com Elias. Não estava no fogo, não estava em nada, estava onde? Na brisa suave. Então a forma de Deus trabalhar é simples. E como que foi comigo? Eu estava lá em casa, normal, estava fazendo faculdade na época. Falei, vou colocar um louvor para ficar um som ambiente, né? Nesse momento desceu uma presença de Deus e Deus falou assim, ó, eu tenho muita coisa pra você, você quer viver? Eu falei, Deus, eu quero. E Deus falou assim, ó, então você vai fazer o seguinte, você vai casar com a menina que você tá hoje e vai sair da casa do seu pai. Isso eu tinha acabado de fazer 18 anos. Primeiro que eu ia casar com 18 anos. Não tinha pra onde ir, não tinha R$1 no bolso, não tinha nada. Mas eu falei assim, Deus, se o Senhor tá mandando, eu vou fazer. Aonde vem o contraponto? Na mesma semana, isso foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, talvez, entre quinta e sexta-feira, o meu pai chegou pra mim e falou assim, não tô desonrando meu pai, tá? Tô usando ele como o personagem que aconteceu na história, mas toda a honra a ele. E ele falou assim, ou você termina com a sua esposa, ou eu vou te colocar, ele estava em Guaratuba na época, ou eu vou te colocar dentro do carro e te largar lá em Londrina. Eu falei, pai, você não vai fazer isso porque eu já tenho uma ordem de Deus, tenho uma direção. Aí eu peguei e falei assim, então não vou fazer o que o senhor tá falando. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, então vou ter que pegar minhas coisas e ir embora, porque aqui eu não posso ficar aqui. A obediência, pastor, ela te tira de ambientes que travam o teu propósito. Sim. Porque Jesus, ele fala que um profeta não tem honra na sua própria casa. Sim. Então, quando você, às vezes, fica muito tempo nesses ambientes que você, que nem eu falei, você acha que não tem valor, mas você só tá no lugar errado, quando você tá nesses ambientes, esses ambientes travam o seu propósito. Então, uma das primeiras coisas que Deus ele exige de nós quando a gente toma esse posicionamento, que foi simples. Eu só falei, Senhor, eu quero. Ele falou, você quer viver? Eu falei, eu quero. Então faz isso. Eu falei, será que eu quero mesmo? Será que eu quero a ponto de tomar essa atitude? E quando Deus falou, faz, eu falei, não, eu vou fazer, eu vou obedecer. Por quê? Porque ele teve que me tirar daquele ambiente. Por quê? Porque aquele ambiente travava o meu propósito. Sim. E eu falo para o Senhor que essa questão da obediência, ela é muito importante, porque foi uma época, talvez a época mais difícil da minha vida, porque tipo, sair da casa dos pais assim, sem ter para onde ir, foi bem difícil, mas eu te garanto que foi um período extremamente necessário, foi um deserto necessário, e foi um tempo onde eu ouvi o agir de Deus na minha vida, onde eu tenho uma história que eu conto no livro, toda vez que eu tenho oportunidade eu conto essa história, porque é incrível, a forma como Deus trabalhou. Como Deus agiu, como Deus trabalhou. E eu lembro até hoje, eu peguei, saí de casa, fui pra casa da minha sogra na esperança que ela ia me receber, porque ela podia falar não, eu tenho que ficar na rua, mas ela me recebeu lá de braços abertos. Na época, a minha esposa hoje era só minha namorada, ela me recebeu. Eu passei acho que umas 3 semanas lá, aluguei uma casa e eu tinha acabado de pegar meu salário do emprego novo que eu tava. Paguei um aluguel de uma casa pra passar um mês. 5 miojos, 3 empanados. Caramba. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas se Deus tá mandando, ele tá no barco. É aquela história do Abraão, né? Abraão, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela,
vai pra uma terra que eu vou te mostrar ainda. Ou seja, você nem sabe para onde você tá indo. E se você fizer isso, te farei uma grande nação. Exatamente. Se fizer isso. Algo que me marcou muito, assim, só pra gente passar pro próximo ponto, foi que passaram meses e os miojos empanados estavam lá da mesma forma que chegaram do mercado. Não precisou usar. Não precisou. E um dia que algo que eu falei, cara, isso, assim, explodiu a minha mente. Foi um dia que a gente marcou uma janta num casal de amigos nossos lá, a Tati e o Edson. E eles falaram assim, ó, lá do Alcance de Guaratuba, eles falaram assim: vem aqui em casa jantar, vamos marcar uma janta lá em casa. Beleza, já é um miojo a menos, né? Sobra um miojo e um empanado. Beleza, a gente chegou lá e eles falaram assim, ó, a gente sentiu no coração de assar uma picanha pra vocês. Olha só. Picanha. Nem na minha melhor época financeira eu comia picanha, agora eu tô aqui quebrado, humilhado, vou comer picanha. Então a obediência, ela te pede preços altíssimos, mas ela te abre portas também extraordinárias em relação ao propósito. Em outras palavras, é impossível viver o propósito se não passar pelo processo da obediência. Pelo processo, porque é exatamente um processo a obediência, porque ninguém nasce sabendo ser obediente. Sim. E Deus ele vai te ensinar. É muito interessante a forma que Deus ele trabalha na vida de José do Egito, que ele fala assim, ó, ele dá um sonho para José dá com a língua nos dentes, fala o que não devia para quem não devia, aí acontece tudo o que aconteceu com ele, e a gente tem um porém. A gente tem algo muito importante de se destacar. O que é o processo? O que é esse processo de aprendizado? O processo é intervalo entre promessa e cumprimento da promessa. Por quê? Porque a forma que você vai chegar lá na promessa não é a forma que você estava quando Deus te chamou. Sim. Porque ele vai te chamar para algo, só que para isso você precisa ser aperfeiçoado. E para esse aperfeiçoamento existe o processo. Existe o processo de aprendizado à obediência, aprendizado à humildade. Então essa obediência abre a porta dos processos que vai te qualificar para aquilo que Deus quer te colocar, os lugares que Ele quer te colocar, aonde Ele quer te usar, porque você não nasceu sabendo, você não nasceu nada, e Ele tem que te capacitar para exercer a função que Ele quer que você exerça. Vitor, você falou já do Egito e eu tive uma curiosidade, por exemplo, Deus, ele te dá o vislumbre do teu propósito, mesmo você estando vivendo em outra direção, totalmente longe do propósito de Deus. De alguma forma, Deus ele comunica isso para você, tipo, ó, não foi para essa finalidade que eu te fiz. O que você carrega de dons e talentos não são para serem gastos nisso. Tem essa sinalização de Deus, assim? Com certeza, com certeza. Como isso acontece? Eu falo que um dos maiores exemplos que eu tenho em relação a pessoas que para escrever esse tipo de livro, a gente tem que entrevistar muitas pessoas, a gente tem que conhecer a dor das pessoas, a gente tem que se comunicar, querendo ou não, para entender o que o público precisa. E algo que eu vi nas pessoas e vi em mim também é que muitas vezes Deus ele mostra uma promessa e a gente fica ansioso por essa promessa. Por exemplo, com Davi. Samuel ungiu Davi a rei. E um dia Davi estava lá no palácio tocando harpa. Aí ele falou, acho que vai ser agora, hein? Talvez ele pensou, vai ser agora. Aí ele tocava a harpa, voltava lá para a ovelhinha. Tô tocando pro rei, volta a cuidar da ovelhinha. Então eu vejo que muitas vezes Deus ele me entregou uma promessa e eu fiquei ansioso. Será que agora? E Deus ele tem que tratar nosso coração, falar assim, eu te mostrei, mas será que você podia voltar seu coração da forma que estava antes de eu te mostrar, porque você tá ficando ansioso, tá atrapalhando. Então eu creio que Deus ele mostra. Mostra por quê? Para que a gente tenha uma direção. A gente tem uma direção. Ou muitas vezes a nossa própria reação vai moldar o agir de Deus. No caso de José mesmo, Deus mostrou para ele, Deus sabia que ele era imaturo a ponto de falar para ele, a ponto de falar para os seus irmãos o que iria gerar no coração deles talvez uma inveja, uma revolta, não que talvez seja criado só por isso, mas talvez foi ele a cereja do bolo. Deus não errou quando falou para ele. Se Deus sabia, Deus ele como ele é onisciente e presciente, ele sabia que os irmãos de José iam fazer o que fizeram? Claro que sabia. Então por que ele falou? A reação provocou o processo. Vitor, como saber assim, cara? Porque existe sonhos, e eu penso que uma das formas de Deus ele te sinalizar um propósito, sinalizar para você que ele tá te chamando para aquilo, é ele semeando no teu coração sonhos, te dando sonhos. Só que como distinguir um sonho de Deus
e um sonho que foi gerado pela influência de terceiros ou por cobiças, né? Só para dar um exemplo, o meu sobrinho, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Porque ele já se via jogando com os maiores nomes e nos maiores clubes europeus, né? E eu olhava para ele assim, eu dizia que esse cara não leva jeito. Maior perna de pau, não tem gingado, não leva jeito. Não tem corpo de atleta, não tem jeito de atleta, não é um atleta. Deus vai ter que fazer um milagre de transformar da mesma profundidade da transformação da água em vinho, né? Porque o cara não tem nada de atleta. E eu via que aquele sonho que ele estava carregando não era de Deus, que não ia dar certo, que ele não tinha o que era preciso, porque Deus ele pode te dar um sonho que vai totalmente contra os teus dons, as tuas habilidades. Por exemplo, a pessoa não tem perna, aí Deus dá um sonho para a pessoa, ou a pessoa tem um sonho de usar um tênis lindo, mas não tem perna. Isso é muito bom. Pois é, então esse sonho vem de Deus ou é fruto da cobiça? Como diferenciar esse negócio assim? É uma questão assim, primeiramente, é aquilo que a gente falou no começo, é um sentimento e uma convicção. O que vem de Deus não coloca sentimento, Deus coloca convicção, que é uma certeza de onde eu vou chegar. Eu posso não estar, talvez, da forma que eu queria hoje para chegar lá, mas eu sei que eu vou chegar. Esse caso do seu sobrinho, por exemplo, eu também já tive esse sonho. Não só tive esse sonho, como trabalhei duro. Falei assim, não, o esforço ganha do talento. Porque tem muita gente que tem talento e não tem esforço. Eu não no Cristiano Ronaldo. Aí né? eu me inspirei no Cristiano Ronaldo. Falei, eu não tenho nada, mas eu vou me esforçar. E eu digo pro senhor, surgiram resultados. Eu lembro até hoje, peguei, me inscrevi num monte de teste, um monte de peneira, escolinha de futebol, mas não aconteceu. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou sobre a distração, é a cobiça do nosso coração. E vamos supor que Deus, ele autorizou, falou, então vai lá, você vai ser jogador de futebol. Será que eu teria um livro? Será que eu teria a mensagem que vai, às vezes, resolver um problema da vida da pessoa? Não. Então, como que eu sei? Como que eu sei que é um sonho meu ou se é um sonho de Deus? Como que eu sei que é o meu coração ou se Deus falou? Primeiramente, tudo que Deus te chama para fazer não é sobre você. Nunca é sobre você. É sobre você resolver o problema de outra pessoa. É até esse um dos princípios da prosperidade. Você vai resolver o problema de outra pessoa. Eu quero vender um produto, se não resolver o problema de ninguém vai comprar. Sim. Se não, a pessoa tem uma necessidade. Se você não ir de encontro com essa necessidade, a pessoa não vai comprar esse produto. Se você não responder uma pergunta... Se você não responder uma pergunta, ninguém vai te ouvir. Ninguém vai querer... Vai ter sede do seu conhecimento. Então, a primeira coisa é... Deus falou alguma coisa? No caso de José, Deus falou através de sonho, entendeu? Deus falou com Moisés através da sarça. Deus falou alguma coisa? Primeira coisa, Deus falou. Deus não falou. Deus não falou que eu ia ser jogador de futebol. Beleza. Outro ponto. Isso vai resolver o problema de alguém? Porque eu posso escrever um livro, pastor. Eu posso fazer uma capa. Você falou, nossa, a capa ficou legal, ficou bacana. Não, o tema é forte. Mas se eu escrever falando, não, eu quero escrever para que eu seja conhecido, para que eu seja, aquele cara que tem o livro, ninguém vai comprar. Ninguém vai adquirir. Não estou falando de uma questão financeira, mas é uma questão, a pessoa tem um problema. E o que vai me fazer prosperar e o que vai trazer o agir de Deus para a vida dela, através da minha vida, é resolver um problema dessa pessoa. Então, o que o inimigo faz? Ele deixa, quando ele quer te levar para longe desse propósito, é te fazer ser escravo das emoções. Sim. Escravo dos desejos. Ou, por exemplo, eu queria ser jogador de futebol, por quê? Porque eu queria ter uma condição financeira boa. Por quê? Porque eu talvez queria ter a visão, queria as pessoas me olhando como alguém que talvez foi muito rejeitado, queria ter essa visão. Nossa, onde ele foi rejeitado, hoje as pessoas admiram ele. Então esses sentimentos, eles manipulam o ser humano a ponto de achar que algo é o sonho de Deus. Mas o principal sonho de Deus é uma questão daquela da árvore, né? A árvore, ela não come o seu próprio fruto. Uhum. Mas ela sacia necessidade de outras pessoas. Então, a primeira coisa, acho que na verdade é crucial, vai resolver o problema de alguém ou sou eu que quero, porque eu quero de alguma forma... Fruto do meu próprio egoísmo. Do meu próprio egoísmo. É um dos principais pontos para distinguir, será que é meu ou será que é Deus? Primeiro ponto, Deus falou alguma coisa? Se ele falou,
será que vai resolver o problema de alguém? Se não resolver, se não edificar ninguém, não tem por que Deus fazer. É a mesma coisa do dom de profecia. Ele fala assim, o dom de profetizar é superior de falar em línguas. Isso numa questão em público, né? Tem toda a questão de você falar em línguas no seu quarto de oração, muito bom, recomendo, aliás. E tem aquela questão do... Mas tem que estar preparado para o que vai acontecer depois. Tem que estar preparado, porque a minha experiência eu te contei. Tem essa questão. Mas em questão em público, se você falar em língua, se chegar pra você e falar malabalasoreterequetemando, você vai falar... E aí? Não me edificou em nada. Agora o dom de profecia edifica. Então por quê? Porque é sobre abençoar o outro, não sobre ser abençoado. Então quando você entender isso, você é o primeiro caminho para a prosperidade. Então, por exemplo, de repente alguém está vendo a gente agora e está crente que vai ser, sei lá, alguma coisa, está lutando para isso e atribui isso a um propósito existencial vindo da parte de Deus, porém, antes da pessoa se lançar nisso de corpo e alma, ela tem que fazer a seguinte pergunta: peraí, isso é sobre mim ou é sobre o outro? Porque o propósito de Deus sempre atinge outras pessoas. Sempre tem um alvo, não necessariamente a pessoa que está vivendo, mas as respostas que estão sendo feitas. Não... Com certeza. Isso, querendo ou não vou falar que não quer dizer que não vai respingar em nós. Respinga, acontece. Não estou dizendo que é pecado. Não, acontece. Às vezes a árvore que dá fruto, embora não coma do seu fruto, mas é preservada. Né? Exatamente, exatamente. Então, mas esse é o principal ponto. Vai resolver, vai abençoar. E muitas vezes a gente fala assim, por exemplo, eu não nasci com um dom, eu me esforcei e tive alguma coisa. No propósito, a gente tem uma coisa que na vida com Deus, na verdade, é a graça. Sim. Vamos usar o exemplo do Cristiano Ronaldo, que o senhor falou. Ele treina muito? Treina. Treinam. Os grandes sempre treinam muito. Sempre treinam muito. Tem gente que treina tanto quanto Cristiano Ronaldo. E não chega onde ele chegou. Porque não teve o dom somado. Não teve o dom somado com a graça. E até o tema do próximo livro, né? Que a gente tá... Já tá em outro já? Já tá em outro já. É Cristiano Ronaldo? Tem muito o tema? Não, é graça e princípios. É você combinar a graça de Deus com os princípios. O que é a graça? É uma força que pavimenta os caminhos, né? Ele te leva a lugares que talvez por você não chegaria. Então, quando você encontra isso, casa isso na sua vida com a sua parte, porque o natural Deus, o sobrenatural Deus faz, o natural é a parte do homem. Quando você casa isso na sua vida, as duas coisas, tem frutos de propósito. Tem frutos que vão, às vezes, ir além daquilo que você imaginou plantar. Por exemplo, eu me matei de treinava 24 horas por dia e não deu em nada. Aí, quando que eu peguei e falei, não, realmente, eu me encontrei algo que eu me identifiquei. É quando eu falei sobre propósito pra alguém, a pessoa, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Eu falei, então é aí que tá. Todo mundo é bom em alguma coisa. Sim. As pessoas erram quando elas querem ser bom e elas querem forçar algo que não é aquilo que Deus tem para elas, e elas acabam atrasando esse caminho do propósito. Então, o dia que eu falei, eu cheguei, dei uma palavra para alguém, a pessoa, não, era isso que eu precisava. Eu falei, se tem você que precisa, tem mais gente que precisa. Se é isso que Deus me colocou, por exemplo, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Tem gente que treme e quase desmaia. Eu sinto essa facilidade de falar em público, então eu sei que foi Deus que me deu isso. Deu essa habilidade. Ele deu essa habilidade, que é o segundo maior medo da humanidade. Então, por que ao invés de gastar anos da minha vida para desenvolver algo que eu não tenho, eu não uso isso para me preencher e preencher aquilo que Deus tem para mim? Desenvolve, no caso. Desenvolve, né? Exatamente, porque Deus vai te dar, mas você tem que desenvolver, que nem eu falei. Sobrenatural, Deus te dá. Natural, parte do homem. Então, porque em vez de ficar buscando algo que vai exigir muito esforço, talvez não vai chegar a lugar nenhum, por que não desenvolver aquilo que eu já sou bom, que é a habilidade que Deus já falou? Eu já tenho, né? Pastor, todo mundo é bom em alguma coisa. Tem os dons naturais. Tem os dons naturais. Ninguém é burro. Não existe burrice. Todo mundo recebeu inteligência. Só que umas pessoas desenvolvem mais, outras pessoas desenvolvem menos. Aí vem o esforço. Aí vem o esforço. Ou seja, se você descobre então você está querendo dizer que o propósito ele está relacionado com o dom que a pessoa carrega? Com certeza. Porque é que nem eu disse, é o melhor caminho. É o melhor caminho. Então, às vezes a vida ela dá sinais.
Eu não gosto muito de usar essa frase, tem gente que fala que a superstição é um sinal do universo. Mas eu falo, mas quem que criou o universo? Foi Deus. Não, existem leis que regem a vida humana. A gente está sob leis. Com certeza. Quem criou o universo colocou as leis lá. E quem usar essas leis, crendo ou não em Deus, vai ter benefícios. Na verdade, isso é o que nós chamamos de princípios. Sim. São princípios. São, na verdade, as placas sinalizadoras que mostram o melhor caminho. Propósito é o melhor caminho. Os princípios são as placas que mostram esse melhor caminho. Por exemplo, tem até um livro que eu estava lendo esse tempo atrás que fala sobre um princípio, por exemplo. Princípios que são inegociáveis. Falar a verdade. Em qualquer lugar do mundo, do universo, falar a verdade não é pecado. Ser humilde. Em qualquer lugar do universo, ninguém vai gostar menos de você por você ser humilde. Até o livro de Provérbios fala que se fizer isso, você vai ter aprovação tanto de Deus quanto dos homens. Não que você tenha que buscar a aprovação de Deus, dos homens. Na verdade, você pode ser aprovado por Deus, mas o homem é difícil você buscar aprovação. Não é impossível, mas é mais difícil. Você nunca vai conseguir ter um 100% de aprovação dos homens. Não, Jesus O ser não humano teve. é confuso, rapaz. O ser humano não sabe o que ele quer. Tem gente que ele só quer te criticar. Tem o cara que ele só quer te criticar. É o do contra. Tudo sempre tá tem. ruim. Choveu, que chuva. Tá quente, tá muito quente. Elemento, pelo amor de Deus, te resolve. Tá quente, tá frio, tá gostando, não tá gostando. Um dos elementos que são, assim, um dos pilares do propósito, pastor, é a gratidão. Por quê? Porque tem uma frase, assim, que fala que a gratidão, ela te ajuda a trabalhar com o que você tem hoje, ao invés de reclamar pelo que você não tem. Por exemplo, voltando no exemplo do futebol. Deus me deu um dom de falar em público, mas eu não quero usar esse dom, eu quero aprender a jogar bola. Dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro, entendeu? É mais fácil. Então, em vez de eu reclamar pelo que eu não tenho, por que eu não aprendo a ser grato pelo que eu tenho e usar isso? Porque tem muita gente, por exemplo, que também fala, o dia que eu pagar um curso de oratória, eu começo a falar em público. Aí você vai esperar até esse dia acontecer, aí você não vai atrás e não chega o dia e você nunca vai desenvolver. Então a gratidão, ela te ajuda a trabalhar com isso que você já recebeu de Deus para desenvolver, porque Deus sabe para onde que você vai. Você sabe para onde você está indo, você sabe aonde você vai gastar os seus esforços, né? Isso responde a pergunta. Você sabe onde você vai gastar os seus esforços. Eu vou gastar nos caminhos que não levam talvez a lugar nenhum, ou naquele caminho que é certeza, que Deus, ele me deu uma certeza, ele tem uma promessa. E se Deus, ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Você estava falando, eu estava pensando sobre... na verdade, tem muita coisa que eu estou pensando aqui. Mas eu estava pensando sobre a questão... Nessas horas o TDAH ajuda, né? Eu estava pensando que você falou lá atrás sobre identidade, né? Como uma identidade se forma numa pessoa? Porque a gente até usou o exemplo de Paulo, tá? O Paulo tinha uma identidade de o cara Saulo, né? Que matava e tal, era o bichão. Só que quando ele teve um encontro com Cristo, aquela identidade de o perseguidor foi desconstruída e ele descobriu em Cristo uma nova identidade. Como a primeira identidade é formada? A primeira identidade geralmente é formada por elementos como uma pessoa, isso numa visão fora de propósito. Eu falo que a primeira identidade é até você não encontrar o propósito. Quando você não encontra o propósito, você tem uma. Quando você encontrar, Deus vai te dar uma nova. Mas essa primeira, como que ela é formada? Geralmente por experiência que você passou. Pessoas que você entrou em contato. Pessoas que você entrou em contato, que cruzaram a sua caminhada. Talvez, por exemplo, uma criança que cresceu ouvindo o pai falar para ela, o pai, que é uma autoridade máxima na vida dele, que é uma pessoa que ele admira, falando que ele é um inútil. Ele vai acreditar que ele é um inútil. E se ele acreditar, ele vai se tornar aquilo. Ele vai se limitar àquilo aquele peso que colocaram sobre ele. Não quer dizer que ele é aquilo, mas como ele vai acreditar que ele é aquilo, ele acaba se tornando. Então você acaba... A primeira identidade, ela é formada por isso, por experiências que você passou, por palavras que você acreditou, por pessoas que cruzaram a sua caminhada. Quando você encontra com Jesus no propósito, ele quebra tudo isso. Quando encontra Cristo, ele vai te dar a tua verdadeira identidade. Ele vai te dar, muito boa, a verdadeira. Porque você acredita em algo que você não é. Eu, por muito tempo, acreditei que eu era um inútil, eu não sabia fazer nada. Na verdade, o que Deus... Até a rejeição, muitas vezes, na verdade, pode ser Deus, ele te guardando para algo. Por exemplo, a gente estava usando o exemplo de futebol. Tentei ser jogador de futebol, não deu certo. Tentei fazer uma coisa, não deu certo. Tentei fazer várias coisas, não deram certo. Quando deu certo? Quando Deus falou assim, é isso que você tem que fazer.
porque é isso que você é. E quando eu falei, beleza, eu sou isso, eu vou fazer isso, os frutos foram surgindo, os resultados foram surgindo. E quais são os maiores frutos no caso? Pessoas foram edificadas através do livro, pessoas encontraram o seu verdadeiro propósito. Então isso, através dessa nova identidade que você gera, ela não para em você, ela gera frutos. Então essa primeira identidade é formada por essas questões, pessoas que você encontrou, tudo isso que vai acumulando na sua vida, muitas vezes até como um lixo emocional que fica dentro de você. Quando você encontra com Jesus, é como se ele limpasse e resetasse tudo e te falou, agora é esse aqui que você é. Legal, rapaz, porque você falou de lixo emocional, dessas crenças negativas, e tem muita gente que vive assim, vive se autodepreciando, vive se sentindo um lixo, vive ali muito abaixo do seu potencial, porque acreditou em um monte de mentira que formou a pessoa, né? Ou seja, como se libertar de tudo isso? Encontrar Cristo. É encontrar Cristo e encontrar o propósito. Por que não só a Cristo? Porque tem gente que conhece a Cristo lá há 40 anos, 50 anos e não encontrou o propósito. Tá do mesmo jeito que começou. E tem pessoas que porque tiveram essa sensibilidade por Cristo, encontraram o seu propósito e às vezes não são pessoas assíduas em igreja, né? Com certeza. Eu acho interessante, eu estava vendo hoje ainda eu estava vendo sobre o Sylvester Stallone, né? Como ele se tornou quem ele é hoje, né? Essa referência do cinema. E é interessante, ele tinha apenas um sonho, ele queria se tornar um super-herói. Na verdade, ele queria se tornar uma pessoa ali. E ele trabalhou por isso, lutou por isso, investiu nisso, acreditou nisso. E hoje ele é a referência que ele é dentro desse cenário, né? E eu penso que uma das coisas é você observar o dom que você carrega e acreditar nisso. O dom que você carrega, porque quando você não tem essa questão, você vai para lados que você não vai colher resultados, e quando você encontra esse propósito, você sabe onde gastar seus esforços. E nisso te economiza um tempo muito grande, porque é o que eu falo, uma pessoa pode viver lá 10 anos em uma vida em pecado. 1 segundo, Deus perdoa o pecado, apaga o passado, entrega um novo futuro, escreve o nome no livro da vida e toda aquela coisa. Agora, o tempo que você perdeu, você não vai voltar. Não recupera. Então, por que viver o propósito? Um dos pilares. Gastar o seu tempo no que vale a pena. Porque o seu tempo é dinheiro, o seu tempo é momentos com a sua família. Tudo isso é seu tempo. Então, por que viver o propósito? Eu estou gastando o meu tempo no que vale a pena. É até o louvor do momento, né? Perdendo tudo por amor e com alegria. Por quê? Eu estou perdendo isso, estou perdendo tudo porque eu sei que o que eu vou ganhar não se compara com o que eu estou perdendo. É porque eu vejo assim também, você falou isso de ganhar tempo. Se você está no seu propósito, o seu propósito vai dar para você a direção do que você precisa fazer do seu tempo. Ou seja, o que você vai ler, sim, as pessoas que você vai se relacionar, aonde você vai investir o seu tempo, o que você vai estudar, qual é a faculdade que você vai fazer. Ou seja, tudo isso está relacionado ao propósito. Eu acho que é por isso que tem um monte de gente que faz faculdade, quando encontra Jesus, descobre que tudo aquilo que ele fez é perca. O apóstolo Paulo falou isso, né? Tudo é perca. Olha, tudo que eu fiz é perca. Na verdade, a pessoa não precisa nem encontrar Jesus. Às vezes tem gente que se mata a vida inteira para, por exemplo, entrar numa empresa. Ela vai lá, faz curso, mente na entrevista para entrar na empresa. Fala inglês. Fala inglês. A prima da minha esposa disse que falava inglês. Contrataram ela, quando chegaram, what's your name? Ela, hã? Então, você não fala inglês, rapaz? Não só falava inglês. Eu só sei falar inglês, o resto eu não sei. Bobo eles se acreditaram, né? Enfim, as pessoas elas nem encontraram Jesus de fato, às vezes, pra isso. Mas elas viram que pra onde elas estão, elas não se identificam mais. Ela entrou na empresa, ela viu que era aquilo, chegou lá, não era o que eu pensei, não era o que eu queria. Por quê? Porque a gente tem uma visão limitada, a gente só vai até onde o nosso campo de visão consegue enxergar. Por exemplo, eu posso falar que o pastor é meu amigo,
tô usando só exemplo, tá? Não Sim, sei, fica à vontade. se eu virar de costas, eu não sei se o senhor vai olhar pro rapaz e falar assim, ó, aquele rapaz ali, nossa, o podcast não rendeu com ele, eu não sei o que vai acontecer. Então, a nossa visão, ela é limitada. Deus, Sim. ele, sabendo de todos os caminhos, ele criou o melhor. Então, às vezes, eu creio que, nesse caso, as pessoas que perdem muito tempo, já vi casos de pessoas que entraram até em depressão. Por exemplo, eu não quero, eu gastei minha vida inteira para isso, quando eu cheguei onde eu queria, vi que não era o que eu queria, só que ela já gastou a vida inteira. Ela Sim. já perdeu a vida inteira para chegar lá. É um dos motivos que eu falo que, por exemplo, os apóstolos, se quando eles criam, eles falavam que eles criam em Jesus, se eles negassem aquilo, eles não estavam só falando, ontem eu criei, hoje eu não creio. Eles largaram as suas vidas para viver aquilo. Então, se eles largassem e falassem, não creio mais em Jesus, a minha vida está perdida. Minha vida, eu perdi o tempo inteiro da minha vida. Então, tem muita gente que toma esses caminhos e quando chega lá, fala, não é Foi o que Jesus falou, né? Ele falou, olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser. E venha, né? Tipo assim, assuma a responsabilidade, queime as carroças, né? Você já viu essa expressão? Sim, queime as carroças. Queime as carroças. Teve uma história, né? De um rei, né? Que foi pra batalha, chegando lá, ele era um número menor e os seus opositores eram um número bem maior. E ele pegou e queimou todos os navios. Aí não tem pra onde correr. E ele disse, olha, ou a gente sai daqui vitorioso ou a gente morre, sai. porque não sabe. Ou seja, aquilo foi uma motivação e segundo a história parece que eles venceram. Enfim, mas a questão de se ter um propósito, se ter uma rota, né? Como você falou, economiza muito tempo. Então, como a gente falou lá no começo, deveria ser a busca primeira de todo ser humano. Só que a gente é educado para ter uma profissão e arrumar um emprego, né? Exatamente. A gente é educado para seguir um padrão. É porque, assim, tudo aquilo que você tem um padrão, por exemplo, na minha empresa, se eu padronizar procedimentos, eu consigo ter um melhor controle. Sim. Então, a gente vive a todo momento alguém querendo controlar a gente. E quando a gente fala uma questão, assim, de seguir um padrão, é porque em algum momento alguém vai querer controlar a gente. E no final do mês, se ela colocar na planilha, ela vai saber os números que ela tem, ela consegue manipular alguma situação. E como a gente é educado para isso, a gente cresce, tem pessoas sem direção. Você quer o maior exemplo de que pessoas crescem sem direção? Depressão e ansiedade. Verdade. Depressão. Eu falo que a cura para muitas pessoas depressivas que estão diagnosticadas, não aquela depressão, eu tô sentindo depressivo hoje, não tem nada, não, a pessoa que está diagnosticada, tomando remédio, é o quê? É encontrar o propósito. Por quê? Porque é um vazio que existe na alma, que quando a gente estava falando, por exemplo, do tempo que a gente perde, eu até ia falar, me fugiu, o tempo que a gente perde, a gente quer muito algo. E a gente busca essas coisas. A gente viu, não é o que eu queria, eu vou procurar outra coisa. Isso vira um ciclo. Eu vou me esforçar para ter algo que eu quero. Não é o que eu queria. E quando vê, passou a vida inteira, você perdeu a vida toda. Exatamente. E você não produziu nada, não plantou nada, não edificou ninguém e literalmente jogou seu tempo no lixo. Foi aquilo que você falou lá no começo, que o propósito não está relacionado ao sentimento que a pessoa tem, mas relacionado a uma convicção que ela tem. Porque eu acho que na caminhada da vida vai chegar um momento que os teus sentimentos estarão se contrapondo às tuas convicções. Com certeza. E você, nesse ponto, tem que ficar com as tuas convicções e deixar que... Porque os sentimentos, eles são sancionais, eles vêm e vão. Como eu disse, aconteceu com Jesus. É uma questão de convicção, porque ele sabia para onde que ele tinha que ir. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Mas ele falou, eu não quero. Ele falou, afasta de mim esse cara, isso porque eu não quero. Mas por obediência, ele foi. E por conta da obediência de um homem, que foi Jesus, hoje nós temos os frutos que nós temos. Liberdade, a graça, o Espírito Santo. Então tudo isso foi por causa da obediência de um homem. E nós somos chamados para ser o quê? Cristãos. Pequenos cristos. Sim. Reproduzir esses gestos de obediência que vão impactar a vida de pessoas. Até quando falo mesmo da vinda de Cristo, que não é um assunto que eu domino muito, mas eu gosto de falar um pouco sobre esse ponto, que a Bíblia fala que não esperando, mas apressando a vinda de Cristo. Sim. A pressão da vinda de Cristo. Apressando por quê? Porque tem os sinais que a Bíblia fala que ele voltará quando todos conhecerem o nome de Jesus, todos conhecerem. Então, quanto mais a gente prega, mais a gente leva a mensagem, mais a gente fala sobre o propósito, mais pessoas vão até a Cristo,
mais a gente apressa a vinda de Cristo. Então, Sim. esse é um dos principais frutos e elementos do propósito. É você apressar também a vinda de Cristo. Eu ouvi uma frase uma vez, eu acho que foi do Dr. Miles, ele diz assim, que todos nós carregamos resposta para as perguntas que estão sendo feitas. Por exemplo, acho que todo mundo ora e pede respostas para Deus. Sim. Só que as respostas de Deus dificilmente vai vir alada, ou seja, através de um anjo, né? Alado, vem ali o anjo Gabriel. Não, as respostas de Deus vêm dentro de pessoas. Então, cada pessoa no mundo, e como está sendo feita muita pergunta, acho que por isso que tem tanta gente no mundo, né? Exatamente. Todas as respostas que o mundo está perguntando, que as pessoas estão perguntando, estão dentro de pessoas. Então você encontra as pessoas que estão fazendo as perguntas que você carrega a resposta. Ofereça as respostas e as pessoas vão comprar o teu livro. Exatamente. Na verdade, antes a gente tem que oferecer a pergunta pra ela. A gente tem que oferecer a pergunta pra... porque, nem eu falei, tá dentro dela. A gente tem que oferecer... Forçar ela a fazer a pergunta pra gente, ela se questionar pra gente oferecer a resposta. Essa é a ideia da pessoa que entra numa loja e tá lá olhando... Pois não, o que é que você deseja? Eu não sei. Não sei o que eu quero ainda. Eu não sei o que eu quero. Eu vou tentar procurar o que ela precisa. Mas essa questão que o senhor falou das pessoas, aí o senhor entra na área das conexões. Porque conexões, elas têm o poder de te afastar ou te aproximar do propósito. E esse livro, por exemplo, só aconteceu por quê? Porque um amigo meu falou assim, ó, vai. Por exemplo, porque teve várias situações aqui que me fizeram querer desistir. E por um tempo eu guardei na gaveta esse projeto. Por um tempo eu abandonei. Mas e aí teve um retiro de jovens lá na igreja. Aí eu falei, não quero ir, não tô legal. Aí um amigo meu falou, vai, vamos lá. Eram 3 dias, eu trabalhava um desses dias, não consegui ir os 3. Falei, vou pagar 3 dias pra ir só 2, não compensa. E lá nesse retiro, de tanto meu amigo falar, quero pra estar aqui hoje, ele fala, vamos. Eu falei, beleza. Cheguei lá, no último dia do retiro, o pastor William, ele chegou e falou assim, ele tava pregando, ele não falou diretamente comigo, mas ele falou assim, aquilo ardeu no meu coração. Ele falou, para de olhar para quem tá te apedrejando e foca na promessa que Deus te deu. Isso mudou a minha vida. Ele falou, porque Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito. Eu liguei a situação que eu tava na minha vida com a situação dele, eu falei, opa, promessa e propósito é o tema do livro. Agora, ou seja, Deus usou, olha só, aonde entram as conexões? Deus usou uma pessoa para me falar para mim ir, para ficar na minha cabeça, usou uma pessoa para falar para mim não abandonar o projeto. Então, por quê? Porque essas pessoas me aproximaram. Da mesma forma que podem te aproximar, podem te afastar. Então, nesse caso, quando você escolhe as melhores companhias, quando você escolhe estar com as melhores pessoas que te empurram para o seu propósito, não significa que são aquelas pessoas que massageiam teu ego. Sim. Não significa que aquela pessoa, não, você é muito bom. Porque a pessoa, quando ela tem um propósito e querendo ou não, ela sabe que ela vai resolver o problema de pessoas, se ela não tiver crendo em Jesus, o que ela vai fazer? Ela vai ter que ficar procurando nas pessoas aquilo que ela é. Que ela quer ser algo. Aí ela fica procurando nas pessoas. Ela tem que ficar ouvindo das pessoas aquilo que ela quer ser, para ela acreditar que ela é aquilo, só que na verdade é uma mentira. É uma dependência emocional a pessoa passa a ter, né? E precisa estar ouvindo que alguém... ela precisa estar sendo reafirmada constantemente para poder permanecer. Eu acho que a gente tem que olhar para Cristo e se ele falou, tá falado, e vamos que vamos e vai dar certo. A gente tá batendo papo aqui com o Vitor Nicásio. É isso mesmo? Isso aí. Vitor Nicásio escreveu um livro muito bacana, olha, Promessas e... Esconde a orelhinha aqui, varão. Olha, a orelhinha aqui é porque tá lido e muito lido. Todos os meus livros têm a orelha amassada aqui. É sinal de uso. É, porque eu leio, aí eu pego assim, parei, aí eu amasso. Aí eu volto de novo e tal. E quando eu gosto, eu vou e volto no livro várias vezes. É que o marcador de página, ele foi inventado em 1580. Em 1549 as pessoas faziam isso, entendeu? Elas marcavam as páginas. Eu acho que eu sou meio velho, porque eu gosto de fazer isso, né? O meu livro eu dobro tudinho. Aqui e tal, depois eu volto e enfim.
Mas, Vitor, nossa hora voou, rapaz. Foi rápido. E você que viu aqui o livro e está se perguntando como é que você compra, faz o seguinte, vai no primeiro comentário aí fixado, no link da bio, e tá no primeiro comentário fixado, vai estar o link das redes sociais do Vitor. Você faz o seguinte, você clica lá, você vai pro Instagram dele e por lá você vai se comunicar com ele, mande uma mensagem e ele vai dizer como é que você pode adquirir o livro. Tem PDF o livro? Tem PDF. Eu vou deixar o link do livro. No caso, tem um link para vender? O link do PDF não, tem o link desse livro aqui, físico, o link em PDF, o livro em PDF é outro setor, aí tem que ir o canal do WhatsApp. Aí lá no meu perfil tem o WhatsApp lá também, lá no WhatsApp as pessoas podem solicitar lá o link em PDF. Beleza, você vai no link, vai entrar nas redes sociais do Vitor e aí vai pedir o seu livro, ele vai lhe direcionar lá. Mas, Vitor, cara, a gente está só na superfície do assunto, mas eu dei uma olhadinha aqui na hora e daqui a 15 minutos eu tenho que buscar minha esposa. Dá problema se não chegar lá. Dá problema, senão aí eu vou ficar sem propósito. Mas, cara, que papo bacana, bom mesmo, é um assunto que eu gosto. Eu já li muitos livros sobre esse assunto. Aqui eu não sei nada, mas quando eu saio dessa cadeira eu sei alguma coisa sobre esse assunto. Mas muito bacana, cara, muito bacana. Parabéns pelo livro. O assunto é relevantíssimo. O que tem de pessoas que estão à deriva nesse mundo, que estão com problemas psicológicos, psicossomáticos, problemas profundos porque ainda não se encontraram. E só existe um lugar que você pode se encontrar, que é em Cristo. Exatamente. Você pode procurar sentido na vida em vários ambientes, mas sempre que você sair daquele ambiente, um vazio se apodera de você e você se sente perdido. É o que acontece com muitas pessoas hoje, né? É a felicidade momentânea. Sim. É a felicidade que dura ali um momento, mas quando a pessoa chega em casa, ela sai daquele ambiente, ela sabe o vazio que toma conta dela. Sim. E o que é importante? Esse vazio, ele é um chamado de Deus. Ele não está dentro de você à toa. E esse vazio é um chamado da parte de Deus. Um chamado para quê, pastor? Viva o propósito. Viva o propósito. Eu ia pedir para você deixar uma palavra final. Você acabou de falar, mas complete. Aí deixa as redes sociais também. Pode ser aqui para a galera que está vendo a gente. Então, esse sentimento que aflora a humanidade sobre depressão, humanidade, eu falo pra você, não tá dentro de você à toa. Deus não permitiu isso na sua vida porque Ele te odeia. É um convite da parte dele pra algo maior do que você mesmo, pelo qual você só pode viver pela capacitação da graça que você encontra no propósito. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, como se fosse aquele conselho pro filho, um conselho o maior conselho pra alguém seria: busque o seu propósito. As maiores respostas que você procura na sua vida estão lá. Legal, Vitor, obrigado demais. Olha, você que acompanhou a gente até aqui, faz o seguinte, dá uma olhadinha, vê se você não é inscrito no canal, caso não seja, te inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações e compra esse livro, e que seja seu livro de cabeceira. Você vai aprender sobre promessas e propósito. Você não é fruto do acaso, você não nasceu pelo um acidente, você não é fruto do desejo dos seus pais, você não é um erro. Se você não conheceu os seus pais, isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é você saber que você foi pensado, planejado, desenhado por Deus e é perfeito para o seu propósito. Busque em Deus o seu propósito e você encontrará a razão para a sua vida. Deus te abençoe. Muito bacana. Fique conosco aqui no De Leão. Se você não é um inscrito, fique conosco. Se inscreva aí. Deus te abençoe. Vitor, obrigado. Obrigado. Meu Instagram, @NVitorian, viu? NVitorian com Y. Beleza. Vai lá no Instagram do Vitor. Abraço, irmão. Valeu.